O nosso boa noite a todos. Ao dar-lhes as boas-vindas, queremos agradecer pela oportunidade de estarem conosco em mais essa atividade da nossa Sociedade Espírita Renovação. A SER, que no mês de setembro completou 40 anos de existência, mantém diversas atividades ao longo da semana. Diversos grupos de estudos, todos sobre o estudo simplificado da doutrina espírita nos seus diversos níveis, além da reunião do trabalho das senhoras, um trabalho de confecção de enxovais e de roupas infantis para recém-natos, que são doados às famílias necessitadas. Além também do tradicional plantão do passe, aos sábados, a partir das 17h30, o plantão do passe, que juntamente com a palestra, são as duas atividades mais antigas da nossa casa, né, Marie? Então, essa seria a nossa programação ao longo de toda a semana. Nós vamos dar início, como de hábito, às atividades pela prece. Querido Mestre Jesus, ao buscarmos reunir os nossos pensamentos, Senhor, queremos rogar a assistência dos amigos espirituais para a atividade desta noite, para que possamos, todos nós, que aqui aportamos em busca da assistência espiritual, em busca dos ensinamentos, das lições que a doutrina espírita nos propicia, em mais essa atividade da casa. Que nossos objetivos possam ser alcançados, que a nossa Marie possa ser inspirada pelos amigos espirituais e que cada um de nós possa levar consigo aquilo que busca do entendimento e principalmente da paz necessária para enfrentar o nosso dia a dia nesses dias e nesse mundo tão difícil. Que a presença do nosso querido Mestre Jesus possa acalmar a nossa intimidade e facilitar o nosso entendimento, e que o objetivo possa ser alcançado, contando sempre com a presença desse amigo de todas as horas, para que possa nos acompanhar também nessa atividade. Que assim seja, Senhor. A palestra da noite está a cargo da nossa querida Marie Eisenbach. A Marie, que é esposa do Filinto, presidente da casa, é um casal que está com a Nascer desde o início, praticamente, da fundação da casa, embora não sejam fundadores. Mas é uma pura circunstância histórica. O Filinto é fundador. A Marie estava chegando, então não assinou a ata, né, Marie? Mas o que importa é que empresta a sua colaboração, o seu trabalho, dando nas diversas atividades, a sua participação há 40 anos. Ela que já desempenha as diversas atividades, principalmente na área doutrinária da casa, além da área administrativa, que também já cumpriu, e é uma trabalhadora de todas as horas, de todos esses 40 anos em que aqui está. Para nossa alegria, também nessa noite, conosco, Marie Eisenbach. Boa noite a todos, que Jesus possa nos envolver no clima de paz e fraternidade. Conta-nos os espíritos amigos que certa feita Jesus estava com os discípulos e algumas pessoas conversando, quando um dos discípulos disse: Mestre, afinal de contas, o Senhor fala tanto do próximo, mas quem é o próximo? Nessa ocasião, Jesus poderia ter dito: o próximo é fulano de tal, é Beltrano. Mas, como diz o nosso amigo Raul Teixeira, médium, né, espírita e amigo da nossa casa, Jesus Cristo não dá ponto sem nó, ele fala. Ele aproveitou para contar uma historieta, uma parábola, para que isso pudesse ficar para a posteridade, para as nossas reflexões.
Então Jesus disse: bom, para entender o que é o próximo, eu vou contar então uma história. Certa feita, um homem, saindo de Jerusalém, desceu até Jericó, no seu cavalo. Quando foi atacado por ladrões, por bandidos, que lhe roubaram os bens e o machucaram seriamente, ficando ele caído ao chão. Nesse momento, passa um sacerdote do templo de Salomão e, vendo aquele homem caído, e como estava com muita pressa, simplesmente passou ao largo. Logo em seguida, passa um levita, também do templo de Salomão, e vendo aquele homem caído, também ele, com as suas preocupações, passa ao largo. Logo em seguida, vem a cavalo um samaritano, e olhando aquele homem caído no chão, se enche de compaixão. Desce do cavalo, verifica o estado daquela pessoa, lhe vê as feridas, volta ao seu cavalo, pega vinho e azeite, que é o que eles tinham, limpa aquelas feridas, e não contente com isso, vendo que aquela pessoa ainda permanecia desacordada, coloca-o em cima da sua cavalgadura e leva para a primeira estalagem que ele encontra. Cuida desse homem durante toda a noite, e no dia seguinte, como tinha que seguir em viagem, diz ao estalajadeiro: vou deixar aqui 2 denários para cobrir as despesas, desta pessoa. E quando eu voltar, se ainda houver necessidade de mais algum recurso, eu pago, o que precisar. E assim seguiu viagem. Jesus então pergunta ao discípulo que perguntou e a todos, quem foi próximo do homem caído? Claro que ficou muito evidente que todos entenderam do que Jesus estava tratando, que era o samaritano. Mas esta parábola, apesar de tão conhecida, ela traz tantas coisas para a gente refletir. Neste sábado, eu fui aplicar o estudo no EAD, que é o estudo aprofundado da doutrina espírita, justamente o item sobre o bom samaritano. Falei, já estava pensando nele, então vamos, conversar. E ali nesse estudo, eles começam refletindo, os espíritos amigos, que depois vieram, Emmanuel, Joana de Ângeles, sobre essa passagem, começando assim. Jesus fala que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Ele poderia ter dito: um homem ia de Jerusalém para Jericó, rumava para Jericó, se destinava a Jericó, mas ele usa a expressão descer. E existe uma razão. Se pensarmos na parte das cidades, realmente Jerusalém ela fica quase 1000 metros acima do mar Mediterrâneo, enquanto Jericó, ao contrário, ela fica 240 metros abaixo do mar Mediterrâneo. Faria sentido, Desceu, porque um é mais alto, outro mais baixo. Mas não foi essa a intenção de Jesus. Jesus queria chamar a atenção porque Jerusalém era a cidade considerada mais espiritualizada que existia. Era onde tinha o templo de Salomão, que foi destruído 2 vezes. Hoje só temos um muro de lamentações, do que sobrou do templo de Salomão. Mas à época, pensar em espiritualidade, era Jerusalém. Era a cidade espiritualizada, lá as pessoas mais preparadas, sacerdotes, pessoas que estudavam as leis de Deus, a Torá, estavam em Jerusalém. Jericó, ao contrário. Jericó era uma cidade
do dinheiro, né, dos bens materiais, das pessoas ricas, dos câmbios, das trocas, do business, né? Se a gente dissesse nos dias de hoje, Jericó seria a Manhattan de hoje, Tóquio, São Paulo de hoje. Então era o lugar onde as pessoas iam para ganhar dinheiro, para fazer negócios, para ir atrás das coisas materiais. Então quando Jesus fala que esse homem descia de Jerusalém para Jericó, ele quis justamente chamar a atenção que essa descida, muitas vezes, é quando a gente deixa as coisas espirituais para buscar as coisas materiais. Isso, imagina, não acontece com nenhum de nós, só mesmo com a pessoa ali da história. Mas isso faz parte muito forte da nossa vida. O lado material é um lado que nos chama atenção, que está constantemente a nos atrair, é o trabalho, são as questões de casa, da família. A gente acaba muitas vezes dando muito mais valor às questões materiais do que às questões espirituais. Mas continua Jesus, né, dizendo que naquele momento passa por aquele homem um sacerdote. Gente, um sacerdote do Templo de Salomão era uma das pessoas mais preparadas. Era aquela pessoa que sabia ler, que tinha conhecimentos, que conhecia a Torá de trás para frente. Era um escolhido de Deus para estar ali. E aquele homem, apesar de todo o conhecimento, de todo embasamento espiritual, quando viu aquele homem caído, não pensou duas vezes. Seguiu adiante, nem olhou ver se ele estava ferido ou não estava ferido. Ele foi completamente insensível, indiferente àquela pessoa. E em seguida vem o levita. O levita é uma pessoa que trabalha nos serviços administrativos dentro do templo. Mas é alguém também que está ali todos os dias, que faz parte dos rituais que ali acontecem. E também, naquele momento, dizem os espíritos amigos, que ele pensou apenas no que ele tinha para fazer. Ele não podia se atrasar. Não ia perder tempo com alguém ali, que ele nem sabia quem era, caído, desfalecido, machucado. Simplesmente seguiu adiante. O espírito irmão X, através da mediunidade de Chico Xavier, nos diz que o samaritano, que vinha a cavalo, tinha compromissos urgentes a serem feitos naquela tarde. Ele tinha coisas a resolver, tinham pessoas esperando por ele. Ele não poderia se retardar naquele momento, assim como o sacerdote, assim como o levita. Mas, diz ali, movido de compaixão. Percebam, quase todos os momentos de cura de Jesus, se nós olharmos nos livros, nos evangelhos, antecede essa frase. E Jesus olhou e, movido pela compaixão, atendeu, curou e fez. E esse samaritano, movido pela compaixão, se deteve ali. Mas Jesus podia ter falado assim, alguém de Dalmanuta, alguém de Magdala vinha na sua cavalgadura, mas ele propositadamente, ele fala um samaritano. Porque os samaritanos e os judeus tinham uma briga entre si. Eles não se gostavam porque os judeus diziam que só se podia adorar a Deus no templo de Salomão. Imagina se isso fosse verdade, a gente estava aflito, né? Porque só tem um muro hoje. Né? E os
os samaritanos não acreditavam nisso. Eles achavam que ele poderia se orar a Deus em qualquer lugar, na natureza, por exemplo. E eles então fizeram no Morro dos Gafanhotos, lá o templo deles para orar a Deus. Então era essa a briga. Mas conta-nos também os espíritos amigos que com as traduções São Jerônimo colocou, né, a parábola do bom samaritano. Esse bom não existe, gente, porque a partir do momento que a gente fala que aquele era bom, o que a gente deduz? Que os outros eram maus. E não é verdade. Esse bom foi um acréscimo, talvez para querer aumentar a bondade dele, querer enaltecer a bondade, mas na verdade é a parábola do samaritano. Então ele vinha descendo e, movido de compaixão, olhou aquele cidadão que ele não conhecia, que ele tinha compromissos a tratar. E mesmo assim, se deu o trabalho de descer do cavalo, verificar a situação, pensar, meu Deus, eu tenho comigo azeite e vinho, então vou tratar dessas feridas aqui para deixá-las em melhor condições. E não contente, porque ele poderia ter dito, eu já fiz a minha parte, né? Eu já desci, já olhei, já coloquei lá o azeite, o vinho. Eu posso ir embora, eu tenho compromisso, tenho... Não. Ele colocou no cavalo e levou até a hospedaria, passou a noite cuidando daquela pessoa. E no dia seguinte, ainda se despede, deixando para o estalajadeiro dinheiro. Ele poderia ter dito assim, olha, eu achei esse homem caído, vê se você consegue encontrar alguém, algum familiar, alguém que eu conheça, e ter seguido adiante. Mas ele fez uma coisa belíssima, que é a caridade. E a caridade, segundo os espíritos amigos, é acompanhamento. Caridade não é um ato apenas. A caridade envolve muito mais coisas. E ela começa pela compaixão. E os espíritos amigos, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, numa das mensagens do Espírito Miguel, em Bordeaux, em 1862, ele fala sobre a piedade, que é a mesma coisa que compaixão. O que é compaixão? Compaixão vem da origem grega, da palavra pathos, que é a mesma de antipatia, simpatia, paixão. Então, compaixão é servir, é ter sentimento, é sofrer. Por isso que às vezes as pessoas dizem, não, eu tive compaixão, eu sofri pelo outro. De certa forma, é verdade. Porque vem da origem da palavra sofrer. Só que compaixão é servir com, sofrer com, sentir com a pessoa, sofrer com a pessoa. Não no sentido só de sofrimento, mas de você criar vínculo, conexão com as pessoas. Então o Espírito Miguel, ele diz o seguinte, a caridade é uma virtude, é a maior do cristianismo, não é nem só do espiritismo, do cristianismo. Fora da caridade não há salvação, está no Evangelho. E olha só que interessante, no Evangelho segundo o Espiritismo, bem no meio do Evangelho, o capítulo do meio, é o da caridade. Fora da caridade não há salvação. Mas, para eu ser caridoso, eu primeiro tenho que ter compaixão. Então, o Espírito Miguel diz o seguinte, que nós estamos vivendo momentos de indiferença. Nós estamos gelados por dentro. Nós passamos pelas pessoas e esquecemos de olhá-las realmente, não só o que está por fora. Olhar a pessoa, compartilhar com ela aquele momento. E ele fala o seguinte, olha o que ele diz assim, o sentimento mais apropriado a fazer que progridais
domando em vós o egoísmo e orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo, é a piedade, é a compaixão. Piedade que vos comove até as entranhas à vista dos sofrimentos dos vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos porque o espetáculo de suas misérias lhes perturbaria por instantes a existência alegre. Temei conservar-vos indiferentes, quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, no fundo de cujas águas se esconde a vasa fétida e a corrupção. Gente, quão profundo é isso? Às vezes a gente está tão feliz a nossa vida, meu Deus, eu vou parar agora para atender pessoa, né? Para quê? Está tão bom esse momento. E às vezes a gente esquece que a gente vai ser culpado e vai ser responsabilizado, porque naquele momento nós fomos um coração endurecido, nós fomos um mar morto, bonitinho por fora, fétido por dentro. E isso chama muito a atenção, porque o samaritano, ele deu do seu tempo, deu da sua vibração, e num outro momento, um espírito espetacular dentro do espiritismo, Cair Barchutel, numa mensagem psicografada por Chico Xavier, ele fala justamente de que quando eu me apiado de alguém, quando eu compartilho o sofrimento de alguém, é como se eu derramasse sobre a pessoa tantas energias boas que acalmam o coração daquela pessoa. Então, as pessoas dizem, eu sofro junto com o outro. Sim, a piedade, diz o Espírito Miguel, ela é melancólica, porque ela tem a ver com o momento difícil daquela pessoa. Por isso que eu fico compadecido, fico com o coração apertado, mas nesse momento que eu olho para o outro e digo, nossa, puxa vida, olha a dor que ele está sentindo, o que será que eu posso fazer para ajudar? É como se eu jogasse um banho de paz em cima daquela pessoa. Pense que maravilha! Quantos momentos nós somos a pessoa que recebe esse banho? Quantos momentos somos nós que estamos sofrendo? E é tão maravilhoso quando a gente tem alguém que nos escuta. Às vezes é só escutar, às vezes a pessoa não pode fazer algo para mudar aquela situação, mas ela senta, ela dá do tempo dela, escuta a nossa dor, o nosso momento. Isso faz uma diferença tão grande. Eu sempre me perguntei, o Joaquim falou do trabalho do plantão de passes. A nossa casa realmente há 40 anos, desde o início com esse trabalho do plantão de passes. E no plantão as pessoas chegam e se elas querem conversar conosco, do que a gente intitula diálogo fraterno, é o momento que a gente se dispõe para isso. Gente, tanta dor, tanto sofrimento, tantos momentos difíceis. Eu às vezes digo, meu Deus, será que eu estou preparada para ajudar alguém? Mas por outro lado, quando eu li essa mensagem, eu digo, posso sim, talvez eu não consiga trazer de volta quem se foi. Eu não posso evitar alguma situação, um momento difícil que a pessoa passou, mas eu posso aliviar a dor dela, orando com ela, derramando sobre ela as energias do passe, porque nesse momento a gente se torna um instrumento de Deus. E é isso que o Espírito Miguel nos convida. A quanto você está disposto a ser instrumento de Deus?
Às vezes, esses momentos de compaixão se dão no trabalho. Quantas vezes somos procurados por um colega de trabalho passando por um momento difícil? E quando a gente estende a nossa mão, escuta, ouve, convida, meu Deus, a gente está derramando sobre ele energias positivas. Talvez a pessoa nem tenha ideia, mas aquele sofrimento já foi aliviado pela ajuda daquela pessoa ali, às vezes até um estranho. No caso ali do rapaz caído, era um estranho. O samaritano era um estranho descendo ali e que se compadeceu. Esse não vai ter esse problema, o que diz aqui, né? Da gente ficar com receio de não ter sido útil. Ele foi útil. Ele usou do seu tempo, da sua disponibilidade. Mas a gente tem que pensar também na continuidade, né? Em outro momento, o irmão X, também através da mediunidade de Chico, nos conta que depois que as pessoas foram embora e ficaram só os discípulos, então eles começaram a conversar com Jesus a respeito da parábola. E disseram, Senhor, agora a gente entendeu, mas aquele sacerdote não valia nada, né? Começaram, bem do ser humano, bem nós, né? A gente adora descer a lenha nas pessoas, né? Começaram a descer a lenha no sacerdote, no levita, porque afinal de contas, eles não tinham cumprido com a sua parte. E daí Jesus fala, mas tem compaixão também deles. O homem caído, claro que merecia compaixão, mas tenha compaixão deles. E aproveitando esse momento de vocês, eu vou orar. E ele então faz uma oração, Jesus, belíssima, pedindo pelo sacerdote, que sabe tanto, mas não sabe viver. Tem tantas informações na cabeça, mas não sabe ainda trazê-las da mente para o coração. Então Jesus pede a Deus que ilumine esse sacerdote, para que ele consiga colocar aquele conhecimento nas suas atitudes. Nós somos assim, nós lemos quantos livros espíritas, se realmente a gente pensar, quanto de aplicação nós realmente colocamos no dia a dia, frente a tudo que nós já lemos e conhecemos. Acho que a gente passaria uma vergonha, né? Acho que Deus também tem Jesus que ore por nós, né? Precisamos também. Mas ele ora também pelo levita, que estava ocupado, que estava preocupado com o serviço, de não chegar atrasado, mas que também foi indiferente, que também foi insensível. Aí ele ora pelo samaritano, que teve a clareza e a sensibilidade de perceber a dor do outro, mas aí ele ora pelo estalajadeiro, que também está lá trabalhando na sua estalagem, de repente tem uma pessoa ali que ele tem que resolver a situação, porque o outro seguiu viagem. Mas que ele teve, lógico, ele recebeu o dinheiro, mas ele não só recebeu o dinheiro, ele fez também por onde? Porque quando nós estamos no nosso trabalho profissional, a gente sabe que tem dias que a gente merece cada centavo do nosso salário. E tem dias que, por favor, quase que a gente deveria tirar do bolso e pagar o nosso patrão. Porque a gente não trabalhou o que precisa. Mas esse estalajadeiro trabalhou. Ele valeu aqueles 2 denários. Porque ele fez o que ele precisava fazer. E ele pediu também por aqueles que estavam em viagem e que poderiam também sofrer um assalto. E daí Jesus diz, vamos orar também pelos assaltantes. Coitado deles, não tem ideia do compromisso que eles estão assumindo. Enquanto eles assaltam, tiram a vida, machucam as pessoas, tiram seus haveres. Então a gente vê a compaixão de Jesus, tão diferente da nossa. Muitas vezes nós nos detemos
apenas no que está ferido, na vítima e no que ajudou, e esquecemos que o algoz também é vítima dele mesmo, vítima da obsessão, das dificuldades, também precisa das nossas orações. Em outro momento, nesse livro, lindíssimo, Pelos Caminhos de Jesus, o espírito Amélia Rodrigues, através da mediunidade de Divaldo, conta que após a conversão de Maria de Magdala, que Maria começou a seguir Jesus, houve rumores na cidade. Rumores do tipo, esse Jesus e essa Maria de Magdala, sabendo que ela era, o que será que não estão acontecendo entre esses dois? Outros diziam, não, é que ele fez uma cura e aí ajudou, então tinha todo tipo de conversa. Aquilo pegava fogo na cidade, porque o pessoal gosta de uma fofoca. E passado algum tempo, quando aquilo foi caindo num esquecimento, tinha um senhor que era muito respeitado na cidade, porque ele era um homem correto, trabalhador, era gentil com todo mundo, conhecia a Torá. E um dia ele pede para conversar com Jesus. E se aproximando, eu vou ler o que ele diz. Ele diz, Senhor, participo da vida deste povo e procuro ser fiel cumpridor das determinações de Moisés. Durante toda a minha vida, que se aproxima de seu término físico, tenho buscado a verdade a fim de ganhar a alma. Falaram-me da tua mensagem e dos últimos acontecimentos, constatando que és o enviado de Deus, aquele que aguardamos. Mas, mestre, várias interrogações me bailam na mente, sem respostas, considerando as colocações que fazes a respeito de justiça e do amor. E eu gostaria de saber, desse modo, como agir ante um agressor que nos golpeia a face, tomado pela fúria do ódio? E Jesus, então, apresenta-lhe a outra face, aquela que não foi atingida. Jamais esqueça, diz Jesus, que o agressor está perturbado. E uma reação violenta por parte da vítima somente agravará a situação, que pode culminar numa tragédia. A tranquilidade do agredido infunde paz no violento, que se desarma do ódio e dá-se conta da sua hostilidade sem justificativa. Um bom alvitre, Uma boa sugestão e um bom conselho para nós. Mas ele continua, mas mestre, e se o indivíduo sentir-se bem com o mal que faz, continuando a infeliz investida de impiedade? Jesus, sem se perturbar, disse, revidar mal por mal é tornar-se igual ao mal. O homem bom e reto difere do infeliz pela sua conduta, não derrapando nos mesmos erros, nem assumindo idênticas posturas desairosas. Do seu tesouro de honradez, retira a melhor parte, que aplica em favor daqueles que, enfermos do comportamento, ainda não descobriram a excelência da paz, da não violência, da serenidade. Quem devolve o mal por mal, ainda não despertou para a vida. Mas aí o homem não consegue ficar, tranquilo com aquilo, diz, mas mestre, como atuar em relação àqueles que assintosamente desprezam a verdade, trocando os valores espirituais pela chacota terrestre, compreendendo que são almas infantis? Muitos de nós ainda somos almas infantis, que ainda não compreendemos as verdades espirituais. Por isso dizia Jesus, não atirai pérolas aos porcos, porque eles não distinguem o que é pérola, o que não é.
Mas ele fica ainda encafifado, diz: mas Senhor, como proceder com aqueles que nos agridem moralmente através da calúnia, da traição, do adultério, da mentira, da infâmia? São crimes que dilaceram a alma e não são passíveis de perdão, conforme penso. Que dizes, mestre, a respeito disso? Todos quantos nos apunhalam moralmente temem-nos, invejam-nos, detestam-nos. E a culpa é nossa, porque ainda não conseguimos despertar neles o amor. É claro que ele vai aí discorrendo, né, por tudo isso, comentando que aqui no mundo temos almas de todos os níveis. Então, quando nós já compreendemos alguma coisa diferente a respeito da vida verdadeira, quando a gente já tem noção da importância do bem, do quanto que faz bem fazer o bem, que nós que somos os maiores vitoriosos e ganhadores, não dá mais para a gente entrar nessas contendas, nessas discussões. Não dá mais para a gente passar pela vida sem olhar o outro e perceber como o outro está. E quando ele fala dessa compaixão, a compaixão é para todo mundo, seja rico, seja pobre, tenha saúde ou não. Todo mundo tem seus momentos difíceis. Todo mundo passa por momentos de alto e baixo. E é tão bom ter uma mão estendida. Então o convite que eu faço essa noite, para todos nós, para mim inclusive, é que quando a gente passe na rua, né, olhar alguém caído. Hoje, a gente, nos dias modernos, a gente se amedronta de ir atender alguém. A gente pensa, meu Deus, será que a pessoa não está fingindo que está doente, que está caído? Tudo bem, às vezes a gente não tem realmente como fazer, mas a gente pode orar. A gente pode, naquele momento, recolher-se, mesmo que esteja dirigindo, e orar. Contou-nos, Raul Teixeira esteve agora para o nosso aniversário, né, de 40 anos, e ele conta que uma das coisas que ele aprendeu com o Espírito Camilo, que é o benfeitor dele, certa feita ele estava indo ao trabalho, ele era professor universitário, e estava indo de ônibus. Imagina aquele ônibus, Rio de Janeiro, né, Niterói, aquele ônibus cheio, né, ele segurando lá, e passa uma ambulância, né, toda velocidade, aquela sirene tocando, né, e daí o Espírito Camilo diz, meu filho, vamos orar pelas pessoas ali na ambulância. Ele falou, mas eu estou no ônibus, olha quanta gente, estou no horário de expediente. Ele falou, meu filho, você tem que aprender a orar em qualquer lugar, porque a necessidade aparece em qualquer momento. Eu sei que você está no ônibus, mas custa, né, ali você ficar quietinho, fechar o olho um minutinho e dizer, Senhor, atende aquelas pessoas que estão ali, orienta o médico, orienta os enfermeiros, atende aquela pessoa ferida, auxilia aqueles familiares que talvez tenham notícias graves, tristes para terem nesse momento. Então o convite à compaixão é esse momento, a cada momento, a gente olhar o próximo, ter essa conexão com ele e orarmos uns pelos outros. Quão importante isso é na família. E o Espírito Miguel, em outra mensagem, nos diz, a gente olha e pensa que a piedade é só para os outros. Quantos filhos, amigos, pais, parentes, afetos tão queridos nossos, estão precisando da nossa compaixão. Mas, muitas vezes, o orgulho, o egoísmo, a indiferença, a correria do dia a dia nos torna tão insensíveis. Olhemos para dentro de casa. E ele ainda nos alerta o seguinte, que piedade
não é passar a mão na cabeça, não é dizer, está tudo bem, mesmo que esteja tudo mal. Apiedar-se é conectar-se com o outro, orar por ele e prestar socorro. E prestar socorro é fazer o que precisa ser feito. Se você chega no hospital com uma perna cortada, o médico vai dizer assim, olha, desculpa, não posso que você tenha dor. Não, ele vai fazer o que precisa. Para socorrer você, muitas vezes vai ter que dar uma injeção dolorida, vai ter que fazer uma costura difícil, mas ele está te ajudando. Então ele fala, compaixão na família, passa pelo socorro consciente. Não dá para passar a mão, ter compaixão dos filhos, deixando-os fazerem o que querem. É um alerta que ele faz, e muitos de nós aqui somos pais. Então precisamos também prestar atenção nessa advertência do Espírito Miguel. Então, meus amigos, que tenhamos compaixão por todos nós. Muito obrigada. O nosso agradecimento a Marie pela sua mensagem tão oportuna, né? Esse tema é por demais oportuno, ainda mais nos dias atuais, de tanta violência, de tanta dor, de tanto sofrimento, tantos acidentes, né? E me ocorria agora, Marie, esse episódio recente do Rio Grande do Sul, né? Mas é uma catástrofe, o mundo inteiro, o Brasil inteiro, inclusive internacionalmente, as atividades, as ações foram em benefício daqueles irmãos. Mas nos casos particulares, como você citou muito bem, é aí que precisa o nosso cuidado, a nossa acuidade, para prestarmos atenção no irmão que sofre, naquele que atravessa um momento de dificuldade. Vamos oferecer aquilo que nós temos de melhor, que é o que nós temos de bom em nosso coração. Muito obrigado pela tua palestra, pelo momento e pela oportunidade do tema. Nós vamos encerrar a primeira parte das atividades pela prece, em seguida passaremos aos passes, e como de hábito pedimos que permaneçam sentados, que todos serão chamados nos seus lugares. Nosso Senhor Jesus Cristo, ao encerrarmos a atividade da noite, que seja de gratidão a nossa prece, pela oportunidade de reflexão, pela oportunidade de revermos as nossas atitudes, os nossos pensamentos. E não são poucos os momentos em que somos postos à prova, nesse mundo tão agitado, mas que por outro lado a comunicação chega muito rápida. A cada episódio emitimos o nosso pensamento aparentemente de justiça, condenando um e às vezes nos apiedando do outro, quando na verdade, conforme a palestra e os ensinamentos de Jesus, devemos direcionar o que de melhor tivermos em benefício de todos aqueles envolvidos no processo. Assim, Senhor, que a lição da noite siga conosco, que a doutrina espírita nos permita refletir sobre as nossas atitudes, sobre o pensamento que disparamos em determinados momentos, em determinados atos, e que ofereçamos o que de melhor tivermos em benefício de todos. Que o Mestre nos acompanhe no retorno aos nossos lares, que a sua paz e seu amor permaneçam conosco, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.